Há uns tempos atrás, bem no começo do canal, eu fiz um vídeo falando o que é que acontece quando o vilão está certo. E esse vídeo fez tanto sucesso que, assim como qualquer youtuber normal, eu decidi fazer mais versões dessa ideia. Como o vídeo do que é que acontece quando o vilão é mal feito, o que acontece quando o vilão entende o herói e o que acontece quando o vilão não é um vilão. Então, para fechar essa série de uma vez por todas, eu quero fazer um vídeo sobre como fazer o pior vilão possível. E eu separei os melhores exemplos possíveis para você saber exatamente como fazer o pior vilão possível para sua história. E já que Zootopia tá ganhando a continuação agora esse ano, por mais que não pareça, já que ninguém tá comentando muito sobre, não tem jeito, eu tenho que mencionar a Bellwether, a vilã de Zootopia. Eu sei que muita gente vai comentar, mas a ideia dela é que era exatamente isso, sabe aquela frase, o lobo em pele de cordeiro, e aqui eles queriam colocar que o lobo era literalmente um cordeiro e não sei o que. Não, eu entendo a ideia é legal, o problema é a execução dela, porque a personagem aparece várias vezes ao longo do filme e todas as vezes ela não tem uma reação que leve ao ponto de que você pense, ei, essa personagem aqui não é tão boazinha quanto ela tá me dizendo que ela é. E eu sei que você pode pensar, mas não precisava, não tem por que fazer isso, porque funciona melhor se não fazer e não sei o que. Olha, até mesmo os capangas dela tiveram uma aparição e uma demonstração melhorzinha de que os caras era meio suspeito, tá ligado? Antes mesmo de revelar como vilão e coisa do tipo, nesse caso os capangas. Então, pô, se eles conseguiram colocar umas diquinhas pros capangas da Bellwether, por que eles não conseguiram colocar pra própria personagem, sabe? Mas tudo bem, eu posso relevar isso daí. O que eu não posso relevar é o fato de que com Kung Fu Panda 4, eles já começaram errando com o ponto de que eles não quiseram nem mesmo se dar o trabalho de dar o nome pra vilã. O nome da vilã é exatamente o tipo de bicho que ela é. E eu sei o que você vai falar agora. Pô, mas aí você já está forçando, afinal de contas os 5 Furiosos se chamam o nome dos bichos que ele é a tigresa, é o macaco, é o louva-a-Deus. E você não está errado em dizer isso. O problema é que os 5 Furiosos têm o nome da espécie deles pelo simples fato de ser mais fácil de você lembrar o nome dos personagens. Afinal de contas, já tem os personagens no filme, depois tem as continuações, então ficar lembrando o nome de cada um era meio desnecessário. E se você for parar pra pensar, ou melhor, pra observar, você vai ver que todos os personagens que não tem grande peso assim, não tem um nome. Mas os vilões sempre tiveram um nome próprio, nunca era do bicho que eles eram, tá ligado? Exceto aqui. E por mais que seja algo bobo, pra mim já começa errando nessa parte aí. Mas a gente ainda tem que falar sobre ela, a motivação da vilã. Os caras simplesmente falaram que ela ficou brava e quer vingança contra o mundo porque uma academia de Kung Fu negou treinar ela porque ela era muito baixinha. Sério, essa desculpa em um filme onde literalmente tem um louva-a-Deus como mestre de Kung Fu, simplesmente é intancável. No terceiro filme tem literalmente o mestre galinha. Mas além da motivação ruim, os objetivos dela só pioram também, porque é aquela coisa mais genérica possível. Ela quer dominar o mundo, ela quer trazer a maldade pro mundo e coisa do tipo. Aí você se pergunta, mas por que ela quer fazer isso? Simplesmente porque sim. Não tem nem mesmo conexão com a motivação dela, ela só tá fazendo porque sim. Ainda tem a terceira camada, que nesse filme ela supostamente deveria ter uma conexão com a nova Dragoa Guerreira. E essa conexão é a coisa mais mal feita que eu já vi. Não tem peso, não tem graça, não tem nada. Parece até os meus vídeos. Dito isso, eu sei que já tá meio batido falar sobre o Hans. A essa altura todo mundo já falou como o cara se comporta como um herói durante todo o filme, sabe? No momento que ele poderia dar um sorrisinho do mal, mostrando que tem mais intenções com a irmã da Let It Go, ele não faz isso, ele me dá um sorriso todo bobo de apaixonado. O cara literalmente, em vez de deixar a irmã da Let It Go lá se lascar, ele vai atrás dela pra tentar salvar ela. O cara literalmente salva a Let It Go de tomar uma flechada nas costas. Depois ele ainda tenta motivar a Let It Go a ser uma pessoa melhor, pra de repente ele ter aquele twist de que, não, na verdade, esse tempo todo eu era do mal. Existem muitas teorias do porquê que isso aconteceu, mas eu acho que a mais plausível é que, tipo assim, na hora que eles estavam fazendo um negócio, eles falaram, pô, não dá pra ter 2 personagens aqui interessados na Ana, né? Não dá, rapaziada. Pô, transforma o Hanzo em vilão. Pô, mas já tá quase tudo animado e não sei. Não, transforma ele em vilão, dá nada não. Mas uma coisa que eu pouco vejo as pessoas falarem é quando ele revela as motivações dele.
O cara conseguiu simplesmente pegar a pior e mais inacreditável motivação que eu já vi. Porque ele fala que veio pela Let It Go, mas a Let It Go era inalcançável. Só que ele viu a irmã da Let It Go. Aí os planos dele eram de se casar com a irmã da Let It Go, dar tchau tchau pra Let It Go, se é que você me entende. Só que ele nem precisaria mais fazer isso, porque a Elsa já estava longe há muito tempo, ela já tinha abandonado o reino. E ele também não precisaria fazer nenhum mal pra irmã da Let It Go, porque ela já estava extremamente apaixonada por ele, ela já queria casar com ele, e ainda por cima, ela era bonita, então o cara só saía ganhando ali. Ou seja, já é complicado você aceitar essa reviravolta dele, e quando ele começa a falar por que ele tá fazendo aquilo, só piora tudo. Mas eu posso te dizer que nesse show aí, o Hans não tá sozinho. Já que em Toy Story 4 a gente tinha simplesmente uma vilã pura maldade, que tinha um objetivo extremamente egoísta e pessoal para fazer tudo o que ela fazia no filme. E o que ela faz? Ela sequestra, ela manipula, ela usa as coisas ao bem querer dela. Ela faz todas as merdas possíveis que você imaginar. Essa é a Gabi Gabi, a vilã de Toy Story 4. E apesar de eu adorar o fato de que os Minions dela são mais assustadores visualmente do que ela, existe um certo terror nessa personagem que eu não sei explicar. Ou seja, por mais que Toy Story 4 seja deploravelmente horrível e destrua uma trilogia maravilhosa, a vilã até que tava indo bem. Até o momento que ela consegue o que ela quer e ela finalmente tem a chance de ser, entre aspas, adotada pela criança, acolhida. Eu não sei qual é a melhor definição desse ponto, mas você me entendeu. E aí, obviamente, ela é rejeitada, sabe? Não tem como a vilã conseguir o que ela quer nesse filme. Em filme nenhum, na maioria das vezes. Exceto Guerra Infinita, mas aí é outra história. E aí, quando você pensa, poxa vida, ela foi rejeitada, agora vai dar muita merda, ela vai virar uma pedra no sapato dos heróis, ela vai dar uma de Lotus e vai falar, mano, se eu não posso ser feliz, ninguém pode não ser... Não. Ela literalmente vai ser redimida. Você faz uma vilã que faz todas as merdas possíveis, que comete todos os crimes possíveis, pra simplesmente converter ela de repente pra boazinha porque ela foi rejeitada. E assim, eu sei que alguém vai falar, ah não, mas ela tinha motivação e não sei o que. Eu acabei de falar que a motivação dela era puro egoísmo, era puramente auto-pessoal dela. Não era uma motivação que fazia você se sentir mal por ela, coisa do tipo. Tava na cara que não. A própria maneira como ela é representada dentro do filme também não. Mas eles tinham que simplesmente falar, pô, rapaziada, vamos redimir a vilã. E o arco de redenção dela é horrível demais. Fora que não faz nenhum sentido. O Woody literalmente se machucou, por assim dizer, se ele não fosse um brinquedo e tal. Mas ele literalmente perdeu uma coisa por causa dela. Deu muita merda por causa dela. Toda a dificuldade foi por causa dessa vilã. É simplesmente impagável você fazer uma vilã pura maldade durante todo o seu filme, simplesmente pra dar uma de hora de redimir a vilã nos 45 do segundo tempo. Eu pelo menos não consigo tancar isso aqui. E já que a gente tá falando de 4 filmes, bora pra meu malvado favorito. O 4º filme, no caso. Olha, se você for pensar bem, eu tenho um vídeo onde eu falo sobre os vilões de meu malvado favorito, e se você for analisar bem, eles meio que foi sim uma decadência, sabe? Mas o jeito como eles caíram brutalmente no 4º vilão do 4º filme é bizarramente inacreditável. Porque, sem brincadeira, ele tem uma introdução muito boa. Eu considero a introdução do vilão do 4º filme de meu malvado favorito a melhor. Não tô nem zoando, é uma excelente introdução. Só pra depois eles literalmente colocarem uma cena onde ele fala que vai se vingar do Gru pelo que ele fez. E aí você pensa, caramba, que ameaça esse cara vai ser? Esse aí vai ser do mal mesmo? Aí eles botam outra cena só pra ele falar, então eu vou me vingar do Gru. Sendo que ele já tinha feito isso. Aí o vilão some por a maior parte do filme. Só reaparece depois pra fazer uma ceninha onde ele demonstra como ele é mau e você não pode com ele. Com um personagem full aleatório, ele não causa nenhum problema pro Gru durante todo o filme. Ele nunca foi uma ameaça pro Gru até o final do filme. E ainda assim, quando ele consegue encontrar o Gru, o pirralho do Gru chega pra ele de mão beijada. É simplesmente o vilão que prometeu muito e não entregou nada. E nem me fale falar sobre a batalha final. Simplesmente a pior de todas. E já que a gente tá falando de a pior de todas, bora falar da Chelsea, a vilã de Ruby Marinho, um dos filmes mais odiados da DreamWorks. Cara, é intancável pra mim o fato de que esse filme tem mais ódio do que Shrek 3, que Shrek 3 é horrível. Não que Ruby Marinho seja um incrível filme, mas é intancável pra mim. Mas enfim, vamos lá. A Chelsea é simplesmente uma vilã que muita gente sempre comenta, ai, porque revelou ela no trailer e não sei o que. O problema nunca foi ter revelado ela no trailer. O problema é que eles venderam ela como aquela vilã pura maldade que já tava na cara que ela ia ser vilã.
Só que aí chega no filme e na verdade ela revira a volta da vilã, que vai se dando uma de boazinha durante todo o filme, mas no final se revela como do mal. Só que aí que vem outro problema. Em nenhum momento do filme eles botam uma cerinha pra demonstrar que ela é do mal. Se não fosse o trailer vendendo aquela coisa, e óbvio, se não fosse também extremamente escancarado quão óbvio é que ela é do mal, você fica tipo, ah meu Deus, será que ela é do mal mesmo? E não sei o que. Essa foi a tentativa do filme, sabe? Só que o próprio filme se sabota no trailer, se sabota no filme. E eu digo isso porque existem cenas deletadas onde consertava esse problema, sabe? Onde ela claramente demonstrava não prestar. Só que aí no filme, ela é literalmente uma amiga melhor pra Ruby do que os próprios amigos dela. Ela apoia mais a Ruby do que a própria mãe e a própria avó. Então, falharam miseravelmente nessa vilã. Mas eu acho que não existe falha maior recente quando a gente fala de vilão, se não for o Rei Magnífico do filme Wish. A gente esperou, quer dizer, a gente esperou nada, né? Calma aí também, né? Mas vamos lá, os caras simplesmente prometeram um vilão pura maldade pro filme de 100 anos. Aquele clássico vilão da Disney que você adora. Pra chegar no filme e já na introdução do cara, ele ser a pessoa mais gente boa do mundo. E só piora quando todas as acusações que fazem pra ele no filme são completamente refutadas pelos próprios personagens que acusam ele. Falam que não, porque ele obriga as pessoas a dar os desejos, sendo que na própria música que a Asha canta no começo do filme, ela deixa claro que você vai lá e você só dá o seu desejo se quiser. Ele fala, não, porque quando as pessoas perdem o desejo que elas entregam pro Magnífico, elas se sentem vazias por dentro e não sei o que. Tem um personagem só que se sente assim, e única e exclusivamente por causa de roteiro. E quando ele finalmente é o vilão, aquele cara que é do mal e não sei o que, ele tá sendo manipulado por um livro mágico. E o que mais me deixa incomodado é a maneira como a própria rainha age, tá ligado? Ela sabe que o cara tá sendo manipulado. Ela própria fala, se você toca no livro, você vai ser manipulado, cuidado. Só que ela age como se ele estivesse fazendo aquilo tudo porque ele queria. Sendo que não, o cara tava manipulado. Como eu mencionei Shrek 3, eu vou falar rapidamente sobre o Encantado. Cara, a pior decisão que você pode fazer é você transformar um vilão secundário, que era só um bagulhinho pra às vezes comédia, em vilão principal da franquia. E esse foi o erro de Shrek 3. Pegar um vilãozinho bucha, que era mais pra comédia do que qualquer outra coisa, e transformar ele no vilão principal, a grande ameaça. Sendo que, sendo muito honesto com você, muitas vezes eu até esqueço que o Encantado é o vilão do terceiro filme, de tão não ameaçador que ele é. E assim, olhando aqui na lista que eu tinha feito, tem a vilã de Os Incríveis 2. Só que eu quero fazer um vídeo inteiro só sobre a franquia, então eu não vou queimar lenha aqui, tá? E assim, a lista de como fazer o pior vilão possível é enorme. Dá pra você pesquisar bastante e olhar. Por exemplo, eu acho o vilão de Miraculous horrível. Começa muito bem, mas vai se decaindo com o tempo. Mas o que importa é que eu acho que eu já consegui passar a ideia que eu queria. Dito isso, se você quer ver alguma coisa boa em vez de ver coisas ruins com vilões ruins, assista Frieren. Bye!